Amados irmãos em Cristo, vamos continuar nosso estudo de Apocalipse de João, capítulo 13, verso 2. Eu convido então a abrir Apocalipse 13, 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Então nós já vimos que essa besta é aquela besta que sai do mar da humanidade. Ela tem uma descendência do coração dos ímpios e em oposição à santíssima descendência de Jessé, que é a descendência de Jesus, que é a descendência da igreja, já que a igreja é o corpo de Cristo. Então, antes de começarmos a análise propriamente dita do versículo 2, com o auxílio dos comentaristas da igreja primitiva, eu peço que você se inscreva aqui no canal e, claro, curta, comente e compartilhe o conteúdo. Então vamos começar a análise com o comentário de Vitorino de Petal. Então Vitorino, um bispo aí do período do Império Romano, ele foi martirizado durante as perseguições do Diocleciano, as perseguições mais brutais contra os cristãos, né? E ele escreve aqui acerca de Apocalipse 13, 2 o seguinte: E vi subir do mar uma besta semelhante ao leopardo. Esta passagem indica que o reino daquele tempo, o reino do anticristo, será misturado com uma variedade de nações e povos. Seus pés eram como os de um urso, isto é, eram de um animal forte e totalmente imundo. Ele fala dos líderes como seus pés. E sua boca era como a boca de leões. Isso significa que a besta está armada por dentes destinados ao sangue, pois a boca é seu comando e sua língua que procedem apenas com o propósito de derramar sangue. Então aqui, Vitorino ele separa os elementos do versículo, né? Então veja, a besta sai do mar e é semelhante a um leopardo. O que isso significa? Sair do mar já é sair de multidões, nações. E o leopardo é um animal que, no Velho Mundo, vamos lembrar que o Vitorino viveu num período que não se conhecia as Américas, então conhecia-se apenas o Velho Mundo, né? No Velho Mundo, o leopardo era um animal que andava por todo o planeta, né? Ele é natural da África, ele é natural da Ásia. Então o leopardo, ele simboliza muitas nações, né? Muitas regiões. Então aqui, por pés de urso, ele entende que fala assim, os pés de urso são imundos, né? Ele é um animal ali bruto, né? Então ali ele indica que está falando dos líderes, né? Porque os líderes são fortes, mas ao mesmo tempo são imundos, corruptos, né? Então por pés da besta fala-se dos líderes desta. E a boca significa que a boca leonina significa que essa besta busca por sangue, ela é sedenta por sangue, né? Já que esse é o seu propósito, aquele propósito que o dragão lhe dá, né? O próximo comentarista é Cesário. Então Cesário vai escrever: A besta é como um leopardo por causa da variedade de nações. Ele é como um urso por causa de sua maldade e loucura. Ele é como um leão por causa da força de seu corpo e da arrogância de sua boca. Na época do anticristo, seu reino será como um leopardo, pois conterá uma mistura de várias nações e povos. Terá pés como um urso em seus líderes, e sua autoridade será como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, pois vemos como os hereges que têm o poder do diabo são poderosos neste mundo. Pois assim como antigamente eram os pagãos que devastavam a igreja, agora são os hereges. Bom, uma coisa fica muito clara ao lermos aqui o comentário de Cesário, é que ele leu aqui o comentário do Vitorino, né? O Vitorino viveu bem antes do Cesário, né? O Cesário já nasceu no século V, né? E desfaleceu no século VI, e muito provavelmente ele leu o comentário do Vitorino, tanto que ele fala aqui, né? É a mesma coisa que o Vitorino acerca do leopardo, né? Que seria um indício da variedade de nações, né? E ele também associa os pés como de um urso à maldade, loucura e aos líderes, né? Aos líderes da besta.
O que ele fala de diferente aqui que é interessante é que ele atribui aqui a malícia do dragão aos hereges e aos pagãos, né? Interessante essa visão. Também é interessante destacar que tanto para Vitorino quanto para Cesário, essa besta ela é melhor, ela representa de forma fidedigna o mundo nos tempos do Anticristo, né? Ambos parecem ter essa opinião. Agora, para o próximo comentarista, que é o André de Cesareia, para que nós possamos refletir então no que ele vai dizer, é recomendável fazer a leitura de Daniel 7, tá certo? Daniel 7. Então vai lá, abre sua Bíblia em Daniel 7, faz uma leitura. Se você quiser se aprofundar em Daniel 7, eu recomendo aqui um vídeo que a gente postou já aqui no canal, as 4 bestas de Daniel 7. Você pode ir lá assistir esse vídeo e você vai ter um estudo sobre Daniel 7, sobre essas 4 bestas, com comentários do Hipólito de Roma, né? Que foi também aí um cristão muito antigo lá do tempo do Império Romano, antes é um comentarista pré-niceno, né? Antes do Concílio de Nicéia. Então você pode assistir aí, fica a recomendação. Uma vez que você tenha feito essa leitura, vamos dar sequência com o André de Cesareia, em que ele vai dizer: o reino dos gregos é representado pelo leopardo, os persas são representados pelo urso, os babilônicos são representados pelo leão. O anticristo, que virá como um rei dos romanos, os governará e destruirá seus impérios, quando contemplar os dedos de barro de seus pés, pelos quais é indicado a destruição de um reino fraco e quebradiço. Satanás, aquele dragão espiritual, dará toda a sua autoridade ao anticristo, que por meio de falsos sinais e prodígios operará para a ruína daqueles que são fracos e instáveis. Bom, então aqui algumas coisas são interessantes, né? André interpreta esses elementos da besta totalmente fundamentado em Daniel, né? No livro de Daniel. E é interessante aqui que, veja, o André ele viveu aí nos séculos VI e VII, né? Então ele não tinha visto a ascensão do Sacro Império Romano, né? Mas mesmo assim, veja, o André de Cesareia viveu num tempo em que o Império Romano, aquele antigo Império Romano, já havia caído, ele já, né, estava completamente ausente ali no tempo de André. O Império Romano caiu ali no final do século IV e começo do século V, né? Porém, né, contra toda e qualquer expectativa, o André sabia que o anticristo seria como um rei dos romanos. Por que ele sabia disso? Porque ele leu a Bíblia, ele leu o livro de Daniel e soube interpretar corretamente, né, que o chifre pequeno, aquele chifre pequeno lá do livro de Daniel, é parte da quarta besta, que é Roma, né? Então, ainda que ele não soubesse como, ele já sabia que Roma de alguma forma retornaria. E de fato retornou na figura do Sacro Império Romano. Foi o único império que governou todo mundo por muitos séculos. Foi destronado, né? Caiu, desapareceu ali pelos bárbaros, né? E por questões, conflitos internos também. E ele reapareceu na figura do Sacro Império Romano e mais uma vez governou todo o mundo, né? Foi a potência hegemônica ao longo de muitos séculos também. Foi o único império que conseguiu desaparecer e reaparecer de forma hegemônica nas duas aparições. Isso é, no mínimo, muito curioso, né? Então vamos dar sequência agora com o comentário de Ecumênio. Porém, antes, vamos fazer também mais uma associação de textos sagrados, né? Isso é muito bom a gente fazer o estudo das Escrituras sempre associando os textos, né? A gente interpreta um texto usando outros textos, isso enriquece o nosso estudo. Então vamos associar aí Apocalipse 13:2 com Jó 1, versículos 6 e 7. Então convido você a abrir aí sua Bíblia em Jó, onde lemos: um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse-lhe: de onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, disse Satanás, e passeando por ele. Então,
Agora, vamos também fazer uma outra associação, daqui a pouco vai ficar claro o porquê dessas associações, tá? Então, em 1 Pedro 5,8, vamos ler. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Então, agora, com esses versículos aqui em mente, que nós acabamos de ler, vamos refletir no comentário de Ecumênio. Então, Ecumênio escreve: E a besta que vi era semelhante a um leopardo, por causa, penso eu, de sua capacidade de se virar rapidamente para formar planos tortuosos. E seus pés eram como os de um urso. Diz, visto, que são robustos e firmes, para que ele pudesse andar de um lado para o outro na terra sob o céu, conspirando contra a humanidade. E a sua boca era como a de um leão, pois o nosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão, procurando a quem devorar, como está escrito. E a ela o dragão deu o seu poder. Sem dúvida, o poder do dragão apóstata reside nesses enganos e artimanhas, pois ele se tornou tanto o instigador quanto o professor de suas obras. Bom, então, aqui é interessante que Ecumênio vai usar esses versículos que a gente acabou de ler, de Jó e 1 Pedro, para entender, para interpretar o significado desses elementos da besta, né? Então, por que ela tem um pé como o de um urso, né? É para andar com robustez, assim como lá no livro de Jó, Satanás, junto dos filhos de Deus, chega e diz que ele anda de um lado a outro na terra, sob o céu, né? Conspirando aí contra a humanidade. E por que ele tem a boca como de um leão? Aí Ecumênio vai buscar lá em 1 Pedro, onde se diz: o nosso adversário o diabo anda em derredor como um leão, né, procurando a quem devorar. Então, aqui Ecumênio vai ver a besta, vai ver as ações da besta sempre comandadas por Satanás, a cobra antiga. E também ele fala aqui, né, que, claro, Satanás é o instigador e o professor das obras dessa besta. Bom, então esses foram os 4 comentários. Vamos agora, para fixar as ideias, recorrer à nossa tabela resumida. Então, acerca de ser semelhante ao leopardo, Vitorino vai dizer que é a variedade de nações, né? Porque o leopardo dispersa-se em todo o velho mundo, África, Ásia. Então, o leopardo é um bom representante das nações, né? Pés de urso. Então, para o Vitorino, trata-se de um animal forte e totalmente imundo. Ele fala dos líderes como pés. A boca de leão. A besta está armada por dentes destinados ao sangue. E o dragão deu-lhe o poder. Para Vitorino, a boca é seu comando e sua língua que procedem apenas com o propósito de derramar sangue. Então, a boca é seu comando. Quem comanda a besta? Obviamente, o dragão, Satanás. Então, aquela boca, ela dirige e comanda as ações dessa besta, que tem como único propósito derramar sangue, o sangue dos santos, né? Tirar a salvação dos santos. Depois, as visões de Cesário. Semelhante ao leopardo, ele expressa a mesma visão de Vitorino. Com relação aos pés de urso, ele diz que é por causa de sua maldade e loucura, e terá pés como um urso em seus líderes, né? Assim como também disse Vitorino. Acerca da boca de leão, Cesário diz que é por causa da força de seu corpo e da arrogância de sua boca. Terá a autoridade de leão. De fato, o leão é o rei da selva, né? Acerca do dragão dar-lhe o poder, Cesário vai entender que trata-se aí dos hereges que têm poder do diabo. São poderosos neste mundo, como eram os pagãos antigamente. André, acerca do semelhante ao leopardo, vai dizer que o reino dos gregos é representado pelo leopardo. Pés de urso, os persas são representados pelo urso, e boca de leão, os babilônios são representados pelo leão. Esses elementos, claro, André tirou lá do livro de Daniel, então todos esses elementos juntos mostram que essa besta, ela é todos os reinos, né? Ela é todos os reinos da terra, desde o começo, desde antes de Cristo até depois, né? Como o próprio André fala do Império Romano, que se estende até o fim dos tempos, né? A quarta besta de Daniel. Então, essa besta, para André, significa todos os reinos profanos aí do planeta Terra.
Sobre o dragão deu-lhe o poder, André vai dizer que Satanás, aquele dragão espiritual, dará toda a sua autoridade ao anticristo, que é como o rei dos romanos, né? Então o dragão aí, ele atua através dessa besta, né? E nos tempos do anticristo, ele tem aí como que o seu representante na terra. O anticristo é como que um representante desse dragão na terra, uma cópia do Cristo, uma cópia profana do Cristo, e ele deve ser o rei dos romanos para cumprir a profecia de Daniel. Então André, já sem assistir o surgimento do Sacro Império Romano, como nós já assistimos, mesmo assim ele sabia o que aconteceria. Por fim, Ecumênio, no Ser Semelhante ao Leopardo, diz que a capacidade de se virar rapidamente para formar planos tortuosos. Então, de fato, o leopardo é muito rápido, e assim também a besta é muito rápida para formar planos contra os santos de Deus, né? Os pés de urso, ele diz que são robustos e firmes, para que ele, ou seja, Satanás, através da besta, pudesse andar de um lado para o outro na terra, sob o céu, como o próprio Satanás disse lá, como podemos ler no livro de Jó. Acerca da boca de leão, o nosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão, procurando a quem devorar. Então, a citação direta de 1 Pedro. E o dragão deu-lhe o poder. Para Ecumênio significa que o poder do dragão apóstata reside nesses enganos e artimanhas, pois ele se tornou tanto o instigador quanto o professor de suas obras. Então o poder do dragão está nos enganos que a besta tem para enganar todo o povo, né? E ela aprende isso do seu instigador e professor, o dragão, a serpente antiga. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha aprendido coisas novas, tenha se sentido estimulado ao estudo da Bíblia. Então, mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Então que a graça do nosso Senhor esteja com todos.